programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre direito humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Maurício Farinha e hoje nós vamos falar mais uma aula, a quarta aula de Direito Internacional Humanitário, de crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. Recordando, na primeira aula nós tivemos então a abordagem do direito internacional humanitário, conceitos e distinções, para exatamente consolidar aqueles conceitos de combatente, não combatente, mercenários, espiões e as suas convenções. Na segunda aula nós falamos sobre os princípios do direito internacional e dos conflitos armados, ou direito internacional humanitário. Naqueles princípios, recordando, nós estivemos falando sobre o princípio da distinção, o princípio da limitação, o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade e o princípio da necessidade militar. Hoje nós vamos falar então sobre os crimes de guerra, né? Os crimes de guerra, eles então decorrem de situações que nós vamos aqui abordar sobre a responsabilidade. Responsabilidade tríplice, e responsabilidade em que o Estado, o comandante e o indivíduo são responsabilizados no crime de guerra. Inicialmente, vamos relembrar aqui uma situação recente em que o próprio Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa Corte Interamericana de Direitos Humanos poderia condenar um Estado soberano? E aí nós temos que começar a recordar sobre os atos internacionais e o que é realmente a soberania e o exercício dessa soberania. O Brasil, ao ratificar a Corte Interamericana de Direitos Humanos e sujeitar as suas sentenças, exatamente ao ratificar, ao exercer esse ato, é um ato de soberania. Logo, então, não ofende a soberania do país, está, então, exposto à execução, ao julgamento dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que o Brasil foi, então, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? O Brasil foi denunciado e o caso chamado de Gomes Land versus Brasil é um caso em que decorre dos desaparecidos até hoje, dos crimes de direito, né? Evidentemente de pessoas desaparecidas na época da ditadura, por ocasião na localidade do Araguaia. Pessoas essas que nós não temos no ordenamento jurídico pátrio a tipificação penal do crime de desaparecimento de pessoas. Evidentemente que, então, pela omissão dentro de nossa tipificação, foi levada essa denúncia a uma corte internacional, corte essa que, então, foi reconhecida pelo Brasil como uma corte cujas as suas sentenças são aceitas pelo nosso Estado. Então, o Brasil se sujeita às suas sentenças. Sentenças, então, que devem ser plenamente cumpridas quando, evidentemente, o Brasil, que embora tenha apresentado defesa, dizendo exatamente que, por ocasião daquela oportunidade, as pessoas desaparecidas não seriam pessoas que teriam sido vítimas da ação das Forças Armadas ou das polícias estaduais, mas sim pessoas que seriam vítimas dos seus próprios agentes, das suas próprias grupos em injustiçamento, porque queriam desistir. Essa foi uma das defesas brasileiras, que não foi acatada pela Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que então efetivamente fez a condenação do Brasil. Vamos então para a primeira pergunta da aula de hoje. Quais os principais pontos da sentença condenatória do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Foi ótima essa pergunta, porque ela dá exatamente continuidade no que nós estamos falando aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foram 11 pontos que se refere essa sentença. O primeiro ponto é exatamente o reconhecimento do Brasil, o reconhecimento da responsabilidade do Brasil diante do cometimento da falta no que tange ao direito humano. Ou seja, quando o Brasil, evidentemente, deve reconhecer publicamente que errou, que deveria ter buscado, deveria ter
engendrado esforços necessários a localizar essas pessoas. Outro ponto seria exatamente dar publicidade a essa sentença, dar publicidade do próprio reconhecimento do Estado. Então, ele deveria divulgar em jornais de grande circulação essa sentença que condenou, então, o Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outros pontos decorrem, por exemplo, da identificação das pessoas que efetivamente foram vítimas desse conflito. Pessoas que se ainda vivas, ou então parentes dessas pessoas, representantes dessas pessoas, com que objetivo? E aí vem um quarto ponto, com o objetivo exatamente de indenizar, de repor, de compensar o sofrimento decorrente do não conhecimento onde estão localizados, pelo menos, os restos mortais destas pessoas. E esses pontos vão se seguindo exatamente com essa busca, esse reconhecimento, a publicidade e a indenização dessas pessoas. Mas um ponto chama mais a atenção a nós, porque tem exatamente uma linha com o nosso direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário. O ponto é aquele que obriga as Forças Armadas a terem uma disciplina chamada ética profissional militar. Ou seja, uma corte interamericana, ela sentencia um país soberano que, exatamente por exercer o seu ato de soberania, de ratificar e reconhecer essa sentença, acata uma sentença que obriga as Forças Armadas desse país a ter um direito que zela sobre o nome de direito ética profissional militar. E o que seria essa ética profissional militar? Ela nada mais é do que exatamente as Forças Armadas, em que Marinha, Exército e Aeronáutica, entre os seus oficiais em todos os cursos de formação, desde cabo, com formação de sargento, formação de oficiais, são obrigados a ter, dentro da sua grade curricular, essa disciplina, com no mínimo 21 horas. E o que ela vai ministrar? Ela vai ministrar direito internacional humanitário. Mas isso já era ministrado anteriormente, mas agora vai ter uma disciplina que compõe também esse cenário. E o que mais que deve ser ministrado além do direito internacional humanitário? Terá que ter direito humano. Ou seja, há uma obrigação hoje em todas as Forças Armadas que o profissional da guerra, o combatente, ele tenha exatamente noções, ele tenha a profundidade necessária do conhecimento do direito em que o direito não só de se fazer guerra, não é um direito de você exatamente exercer como direito internacional humanitário os meios e métodos de combate, mas também observando os próprios direitos humanos, para que a dignidade da pessoa humana fosse observada por todos os seus membros das Forças Armadas. Então, relembrando, são 3 pontos que marcam essa disciplina. Disciplina que decorre da condenação de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O próprio direito internacional humanitário, que já era ministrado, mas geralmente a nível de oficiais. Hoje ele é obrigatório em todos os cursos de formação, ou seja, quando você entra como soldado, quando você entra como marinheiro, como você entra no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, em todos os seus ramos, em todas as suas graduações de formação e seus postos, você vai ter ministrado esse curso de ética profissional militar. E, evidentemente, como o próprio nome chama, a própria ética da profissão, em que valores e princípios são recordados a esses militares, que já possuem isso como disciplina, a ética, a liderança. Ou seja, hoje eu exijo de um combatente não só o conhecimento de armas, não só o conhecimento de estratégia, hoje eu exijo desse combatente o conhecimento do direito. Um direito que vai lhe permitir entender e fazer planejamentos e execuções em que deve se observar que o respeito à dignidade da pessoa humana, deve se observar que o meu inimigo, após o conflito, ele querendo se render, eu devo conceder essa permissão a ele e engendrar os esforços necessários para que efetivamente ele alcance esse sucesso. Como também eu devo conhecer o estatuto do prisioneiro, evitando assim que haja as barbáries que nós temos o conhecimento, né? Aí, diante disso, eu chamo a atenção para uma situação, a questão que
todos os dias nós temos na mídia, que é a questão de Guantánamo. Lá nós temos exatamente o cometimento de atrocidades e responsabilidades individuais dos soldados. Evidentemente que quando eu responsabilizo individualmente a pessoa, eu tenho que dar uma resposta internacional a isso. Podemos também relembrar a questão do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele incluiu o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional é uma corte que tem órgãos próprios e ela vai julgar apenas quando o próprio Estado for omisso ou não tiver, ou houver procrastinação no cumprimento de certas situações. Ou seja, qual a jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Crimes de agressão, crimes contra a humanidade, genocídios e o crime de guerra. Mas quando ele vai atuar? Ele só vai atuar, novamente relembrando, quando o Estado for omisso, quando o procedimento do Estado for procrastinatório, ou quando houver a total falência dos órgãos do Poder Judiciário ou, consequentemente, que conduzindo à omissão desse Estado. Aí, o Tribunal Penal Internacional atua. Todos os crimes previstos sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis, ou seja, eles não prescrevem com o tempo. Independente da quantidade de pena, eles não prescrevem. Ou seja, eu não posso utilizar a demora de todo um procedimento nacional para que evite que o Tribunal Penal Internacional julgue. Isso não vai acontecer exatamente por essa característica que tem os crimes levados dentro daqueles 4 que nós citamos ao Tribunal Penal Internacional. Outra situação é que o Tribunal Penal Internacional, ele não tem primazia sobre as decisões nacionais. Ou seja, se houver um processo regular, se foi exatamente um processo dentro das características que regem a Constituição daquele país, como no nosso caso, a ampla defesa, o devido processo legal, não tem o porquê se cogitar a levar essa sentença ao Tribunal Penal Internacional, porque não há primazia sobre o Tribunal Nacional. E lembrando que só há a sujeição a esse tribunal nos casos de omissão, procrastinação ou falência total do sistema jurídico nacional. Mas o Tribunal Penal Internacional já era previsto na Constituição? Sim. Lá no artigo 7º, quem tiver oportunidade, tiver com a Constituição aí próximo, vai lá e faz uma consulta. Artigo 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias. E vai lá estar prevendo que haverá exatamente um tribunal que julgará situações colocadas a nível internacional. O Brasil ratificou o Tribunal Penal Internacional em 12 de junho de 2002. A partir desse momento, então, ele pode se sujeitar às sentenças do Tribunal Penal Internacional. Da mesma forma que nós nos sujeitamos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, também nos sujeitaremos, então, ao Tribunal Penal Internacional a partir de 2002. Vamos, então, chamar a segunda pergunta do dia de hoje. A previsão de extradição pelo Tribunal Penal Internacional não é incompatível com o artigo 5º da Constituição Federal? Excelente pergunta. Exatamente porque tínhamos pedido para que todos trouxessem a Constituição, relembrando lá ao artigo 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias, agora viemos à brilhante pergunta do aluno, falando sobre a incompatibilidade no artigo 5º. O que ele, na realidade, interpretando e traduzindo um pouco essa pergunta, nos